Quintávola, Estado do Paraná. Oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Joaquim Távora do Estado do Paraná, dia 22 de março de 2021. Declaro aberta a oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Joaquim Távora do ano de 2021. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir agora com um pequeno expediente. Eu vou pedir ao secretário Arqueiro para efetuar a leitura da ata da sessão anterior. Está agora em discussão a ata da sessão anterior. Por favor, Arqueiro. Boa noite a todos. Boa noite. A ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2021, estavam presentes na Câmara Municipal os senhores vereadores Artemio Panic, Carlos Henrique Castanheira, Cláudio Fernando Rosa, Ellen Aparecida Castilho, Fernando da Cunha Fiat, Luiz Paulo Correia, Marcelo dos Santos, Natalina Panic de Oliveira e Rogério Pereira da Silva. A senhora presidente Ellen Aparecida Castilho, ratificando ser o fórum legal, declarou aberta a 7ª sessão ordinária. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou ao secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão e votação, restando aprovada pelos senhores vereadores. Na sequência, a senhora presidente pediu ao secretário que realizasse a leitura do ofício número 37 de 2021, oriundo do Poder Executivo Municipal, o qual versa sobre respostas às indicações feitas pelos constituintes deste Poder Legislativo. No recurso do grande expediente, a senhora presidente sugeriu ao senhor secretário a leitura de apresentações das proposituras a serem examinadas e debatidas. Na presente sessão, quais sejam requerimento número 5 e número 7 de 2021, produções do vereador Carlos Henrique Castanheira, ou o anterior referente à solicitação, a fim de que o Executivo realize vitória no campo de futebol Manuel Camilo da Silva, e o posterior para que o Executivo envie relatório a essa Casa Legislativa, comunicando a quantidade de vacinas contra o Covid-19 que o município recebeu, tais como as quantidades de pessoas vacinadas em cada etapa, as projeções de grupos a serem vacinados, o cronograma de vacinação e quais os medicamentos utilizados no tratamento dos pacientes testaram positivo para o coronavírus. Requerimento número 6 de 2021, elaborado pelo vereador Rogério Pereira da Silva, cujo quesito é esclarecimento por parte do Poder Executivo para a interrupção das obras na estrada de acesso ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus. Indicações número 61 e 62, ambas feitas pelo vereador Fernando da Cunha Fiat. A preliminar com intenção de que o Executivo proceda à substituição ou reforma da caçamba de lixo utilizada no bairro do BR-218, rodovia Regis Reolino, quilômetro 39, em virtude do apodrecimento do fundo dela, o que comprometeu seu aproveitamento. A sequente, com o propósito de que o Executivo cobre providências de empresas que executou recentemente a pavimentação asfáltica na rua Egídio Soares, rua Sentaída, sentido a Santo Antônio da Pratinha, levando em consideração que o material asfalto está desgrudando e possivelmente a obra em
período de garantia. Indicação número 63 de 2021, autoria do vereador Luiz Paulo Correia, a qual sugere ao Poder Executivo que instale uma lombada na rua IP Branco, nas proximidades da Igreja Pentecostal, bairro Vista Bela ou outro tipo de redutor de velocidade para garantir a segurança das pessoas que residem no local. Indicação número 64 de 2021, escrita pela vereadora Ellen Aparecida Castilho, cuja intenção é de que o Executivo estude a possibilidade de atender a população supostamente contaminada pelo vírus Covid-19 no ginásio de esporte, considerando que atualmente há muita aglomeração na frente e nos arredores do posto de saúde central. Tanto os requerimentos quanto as indicações foram encomendados por seus respectivos autores. Dessa forma, foram colocados em votação, restando aprovado pelos edis. Em reunião anterior, ocorrida às 19h30 na data vigente, foram apresentados o projeto de lei número 13 e número 14 e número 15 de 2021, as comissões permanentes a fim de que sejam analisados com tempo hábil e estudo prévio por elas, para posterior despacho de parecer, o qual será proferida na próxima reunião das comissões. Os projetos exigidos foram, a saber, projeto de lei número 13, de 2021, autoria do vereador Cláudio Fernando Rosa, o qual dizer fornecimento gratuito de cestas básicas a autônomos e desempregados que forem infectados pelo coronavírus pelo Executivo Municipal. Os dois projetos obtiveram pareceres favoráveis das comissões permanentes e foram aprovados por decisão unânime dos membros diplomados desse poder. Conduzindo-se às considerações finais, a senhora Presidente consentiu a palavra ao ilustre vereador Marcelo dos Santos, que elencou alguns pontos cruciais que devem ser pensados em relação à situação do Covid-19 no município. É de conhecimento de todos que os casos confirmados ativos da doença em nossa cidade vêm crescendo a cada dia e os números de cidadãos internados no hospital local seguem essa proporção. Tendo em vista os fatos expostos, faz-se particularmente importante que a Secretaria de Saúde mantenha-se precavida. Para tal, orientou ao Executivo que deixe planejados planos de ações como equipar e preparar locais extras, como o ginásio de esporte ou o centro de eventos, para amparar e dar suporte ao hospital local. Caso seja exequível, tornando-os como um tipo de hospital de campanha, se numa eventualidade o hospital local atingir 100% de ocupação dos seus leitos, além disso usar o dinheiro destinado à pandemia para contratar mais profissionais capacitados e realizar os testes da doença aos sábados e domingos, o que resultaria em mais rapidez nos resultados e reduziria a quantidade de pessoas no entorno do posto de saúde central durante os dias da semana. Destacou que a sugestão da vereadora Ellen, na indicação número 64, vem ao encontro de seus anseios,
fato pelo qual a saudou e a agradeceu. Na ocasião oportuna, estimulou os colegas vereadores para que fizessem um texto relatando o que estão tentando fazer a respeito da pandemia de Covid no município, instruindo a população quanto aos cuidados necessários, o que pode ser feito e não pode ser feito por esta Casa de Lei, para ser divulgado posteriormente aos municípios, por mais de redes sociais ou propaganda em carro de som, conforme o prefeito fez na pequena carreata com ambulâncias por toda a cidade, o que foi ótimo. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Henrique Castanheira pediu à mesa diretora para que retornem a fazer as transmissões online das sessões da Câmara Municipal, pois é uma maneira de levar informações e conscientizar a população, facilitando o acesso de todos os tavorenses às decisões, aos posicionamentos, às tentativas de êxitos de cada vereador, para incorporar, acrescentar maiorias no município em todas as áreas. Quanto à situação da pandemia, exteriorizou sua preocupação e sua tristeza, comunicando que gostaria que o Executivo enxergasse as considerações e apontamentos deste poder legislativo como esteio. Auxilio algo positivo e não legisladores que estão consulando, repreendendo ou cobrando demais, visto que estamos diante de uma situação única, que o país está tendo que aprender a lidar. Não é somente Joaquim Távora que não consegue resolver os problemas advindos dessa terrível doença. No tocante ao coronavírus, tudo é incerto e enigmático. O papel que cada vereador está buscando realizar é o de ajudar ao prefeito e à Secretaria de Saúde. A Câmara não pode elaborar um projeto de lei que prescreve medicamentos, mesmo sabendo que tais medicamentos estão salvando vidas. Em muitos lugares, ajudando na melhora dos pacientes, como os remédios ivermectinas, azitromicinas e as vitaminas A, C e D. Então que a Secretaria de Saúde, consultando os profissionais especializados, adote esse protocolo, já que por causa da pandemia, as licitações para a compra de medicamentos foram facilitadas. A hipótese no presente panorama é atacar o Covid-19 e não mais esperar por ele. É uma força-tarefa em que Executivo e Legislativo combatem juntos. Com a palavra, a eminente vereadora, a presidente da Casa de Lei, a senhora Hélia Aparecida Castilho, mencionou que iria tentar marcar uma reunião com o senhor prefeito para que todas as considerações feitas pelos notáveis senhores vereadores pudessem ser expostas pessoalmente a ele, numa tentativa conjunta de aperfeiçoações e ajuda na conduções dos atos referentes ao Covid-19 no município, sendo que havia a ser analisado, debatido e resolvido. A senhora presidente agradeceu a presença de todos e, como não havia mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, levando-se a presente ata, que vai por ela assinada a presidente Hélia Aparecida Castilho
pelo secretário Artêmio Panic e pelos demais vereadores presentes. Muito obrigada, Artêmio. Essa foi a leitura da ata de tudo que nós falamos na sessão anterior. Está, então, agora vamos fazer a votação, tá? Só um minutinho. Na ata ali, se eu entendi mal, é vitamina C, D e zinco. Parece pelo A. Ah, sim. O vereador doutor Henrique quer fazer uma observação aqui na ata a respeito das vitaminas, né, doutor? C, D e zinco. Não, não está certo, mas é que... Mas é só para corrigir na ata, então, vitamina C, D e zinco. Então tá, vamos fazer a correção da ata. Vitamina C, D e zinco, né, doutor Henrique? Muito obrigada, viu? Então está em votação a ata da sessão anterior. Senhores, todos concordam? Muito bem. Está aprovada então a ata da sessão anterior. Agora, vamos fazer a leitura do ofício número 40. Está aqui também? Uhum. Bom, pessoal, para senhores, só justificando aqui a ausência da vereadora Natalina Panic, tá? A dona Natalina tem prerrogativa por conta da idade dela, e também a dona Natalina ela sofre de alguns problemas de saúde, por isso ela avisou, tá? Que ela estaria ausente hoje da nossa sessão, ok? Para que fique claro. Vamos lá então, agora vou fazer a leitura do ofício número 40, oriundo do Executivo Municipal. Senhora Presidente, em atendimento aos expedientes encaminhados ao município, sirvo-me do presente para informar o seguinte. 1. Quanto à indicação 61/2021, de autoria do vereador Fernando da Cunha Tiax, informo que vamos avaliar a possibilidade de reforma da caçamba de lixo e, se não for possível reformar, faremos a troca da mesma. Todavia, o serviço será realizado de acordo com o cronograma de obras do município. Muito bem, número 2. Quanto à indicação número 62/2021, também de autoria do vereador Fernando Tiax, informo que vamos comunicar à empresa responsável para que tome providências quanto ao asfalto que está soltando. 3. Quanto à indicação número 63/2021, de autoria do vereador Luiz Paulo Correia, informo que estamos fazendo um levantamento para avaliar quais locais precisam de faixa elevada para a travessia, a qual serve como redutor de velocidade, tendo em vista que a legislação vigente não permite a instalação de lombada ou tachão como redutor de velocidade. Diante disso, se nesse local for constatada a necessidade, essa indicação será atendida, caso contrário, não será. 4. A indicação número 64/2021, de autoria da vereadora Ellen Castilho. Informo que encaminhei a indicação para a Secretaria de Saúde, a senhora Adalgisa Panic, a qual me respondeu por meio do ofício 57/2021, o qual segue em anexo, respondendo assim o que foi indicado. 5. Quanto ao requerimento número 5/2021, de autoria do vereador Carlos Henrique Castanheira, informo que encaminhei a indicação para o secretário de Esportes, o senhor Sebastião Anis Moreira, o qual agendou a visita ao campo de futebol para que no dia 24 de março, às 9 horas, conforme o ofício 13/2021 da Secretaria de Esportes, que se encontra em anexo. Número 6. Quanto ao requerimento número 6/2021, de autoria do vereador Rogério Pereira da Silva, informo que a obra encontra-se paralisada, pois está sendo analisada
a reprogramação de alguns itens exigidos pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Diante disso, que a reprogramação for regularizada, a obra terá sua continuidade. Número 7, quanto ao requerimento número 7, de autoria do vereador Carlos Henrique Castanheira, informo que encaminhei o requerimento para a Secretaria de Saúde à senhora Adalgisa Panic, a qual me respondeu por meio de ofício 58/20 de 2021, o qual segue em anexo, respondendo assim o que foi requerido. Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para cópias do termo de manifestação de interesse. Doutora Tamires, a manifestação, podemos continuar? Aqui, então, vamos anexo a manifestação de interesse para aquisição de vacina contra a Covid-19. Manifestação preliminar de interesse na participação em prol da aquisição de imunizante para o enfrentamento à pandemia contra a Covid-19 pelos municípios consorciados ao Cisnorte. Outros itens de interesse dos consorciados. O município de Joaquim Távora, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sobre o número 76966-845/000106, representado neste ato pelo chefe do Poder Executivo, o senhor Reginaldo Vilela, vem manifestar o seu interesse em firmar o protocolo de intenções com o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, SISNORTE, com a finalidade de aquisição conjunta de vacina para enfrentamento à pandemia da Covid-19, além da aquisição de outros insumos de interesse do município para a aplicação da vacina. Joaquim Távora, 8 de março de 2021, Reginaldo Vilela, prefeito municipal. Muito bem, agora nós faremos a leitura do ofício número 63/2021, oriundo da Caixa Econômica Federal. Obrigada, doutor. A Sua Excelência, senhora Ellen Castilho, presidente da Câmara Municipal. Assunto: comunicação de geração de recursos. Senhora Presidente, atendendo ao disposto ao artigo 1º da Lei 9.452, de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento de providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 18 de março de 2021, no valor de R$ 930.466,74, destinados a esse município referente à 11ª parcela do contrato de financiamento, número 053-161794/2019, e assinado em 19/9/2019, no âmbito do programa FINISA, modalidade FINISA, Despensa de Capital. Respeitosamente, Wilton Osnichi, coordenador filial da representação de gerência executiva do governo de Londrina, Paraná, Caixa Econômica Federal. Muito bem. Passamos agora para o grande expediente. Então, o secretário vai fazer a leitura do requerimento número 8 de 2021, de autoria do vereador Cláudio Fernando Rosa. Para que o prefeito municipal informe o valor total do saldo financeiro atual das contas do município, como com fonte de recursos ordinários, ou seja, o valor total do saldo financeiro dos recursos próprios do município. Tal pedido se justifica considerando que nas respostas de várias indicações é comum o argumento de que as sugestões serão atendidas quando houver disponibilidade financeira e o legislativo não sabe o saldo da conta municipal acima apontada.
Requer que, após cumpridas as formalidades procedimentais, seja o mesmo encaminhado ao prefeito municipal. Cláudio Fernando Rosa, autor. Muito obrigada, Artêmio. Cláudio, quer falar alguma coisa sobre o seu requerimento? Sim. Então, esse requerimento, estou pedindo para eu salvo para a prefeitura das contas, porque todas as indicações que a gente faz vem como a resposta dentro da disponibilidade financeira do município. E a gente daí passa a saber se o município tem o dinheiro para fazer ou não. Seria isso. Tá ok, então, muito obrigada, Cláudio Fernando Rosa. Senhores, vamos à votação aqui do requerimento do Cláudio. Todos estão de acordo, senhores? Sim? Então, votação favorável ao requerimento do Andinho. Muito obrigada. Artêmio, por gentileza, faça a leitura do requerimento número 9/2021, com autoria conjunta dos vereadores Carlos Henrique Castanheira e Rogério Pereira da Silva. Em visitas ao centro esportivo localizado no bairro Asa Branca, tivemos a impressão de que as mesmas se encontram paralisadas. Assim, requer que seja oficiada ao prefeito municipal solicitando informações, especialmente quanto à previsão de conclusão do mencionado centro esportivo. Requer que, após cumpridas as formalidades procedimentais, seja o mesmo encaminhado ao prefeito municipal. Vereadores autores: Carlos Henrique Castanheira e Rogério Pereira da Silva. Obrigada, Artêmio. Vamos agora fazer a votação nominal sobre o requerimento. Dr. Carlos Henrique Castanheira e Rogério, gostariam de falar alguma coisa sobre o requerimento? Está bem claro o que é que Sim. nós temos uma medida. Está bem claro lá o requerimento, né? Mas nós temos uma medida no centro de Mata Branca, nós lutamos que, não sei se foi a vez lá de dentro, mas que a obra estava paralisada, não tinha ninguém trabalhando no local. A gente queria saber qual o prazo de conclusão, se a obra está em andamento, vai ficar parada. Era isso aí, presidente. Ok, muito obrigada, doutor Henrique, pelas explicações. Vamos agora, então, fazer a votação nominal do requerimento do doutor Henrique. Artêmio? Favorável. Fernando? Favorável. Marcelo? Concordo. Luiz Paulo? Concordo. Rogério? Cláudio? Sim. Doutor Henrique? Muito bem. Então, votação nominal favorável ao requerimento do doutor Henrique e do Rogério. Número 3. Peço ao secretário para efetuar a leitura do requerimento número 10/2021, de autoria do vereador Fernando Fiat. O vereador Fernando da Cunha Fiat subscreve o presente ao usar as atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 4 do regimento interno dessa Casa de Lei. Requer as mesmas diretivas, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, secretário de Segurança Pública do Paraná, presidente da Assembleia Legislativa e o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Contendo a preocupação deste vereador com a atual situação da segurança no Estado, em especial a situação vivida pelos agentes de segurança, quer sejam militares ou civis, que estão vivendo um dos
piores momentos da história em relação a efetivos salários e pressão social. O vereador que subscreve é Fernando da Cunha Fiat, o autor. É com a palavra. Fernando, você gostaria de fazer alguma observação do seu requerimento? Esse projeto, esse requerimento, foi mandado para o prefeito e para o governador do Paraná, que possa ver melhor esse trabalho dos policiais, que em muitas cidades, como Joaquimtal, tem poucos policiais também trabalhando e não tem nenhum apoio, incentivo assim, do trabalho deles, apoio de melhorar, aumentar o policiamento no município, que vai evitar muito roubo no município também e vai contribuir para o município também esse projeto. Tá ok, Fernando, muito obrigada. Vamos agora, então, a votação aqui do requerimento do Fernando. Henrique? Favorável. Marcelo? Favorável. Artêmio? Favorável. Luiz Paulo? Concordo. Nandinho? Favorável. Rogério? Favorável. Fernando? Favorável. Muito bem. Votação nominal favorável ao requerimento aqui do vereador Fernando. Agora eu peço ao secretário para efetuar a leitura da indicação número 65 do vereador Luiz Paulo Corrêa. Para que o chefe do Poder Executivo, secretário de Saúde, reúne-se com os médicos que atuam no município para verificarem a possibilidade de adotar protocolo preventivo de combate à Covid-19, com o fornecimento às pessoas de vitamina C, D e zinco, bem como medicamentos que entenderem pertinentes, considerando que em muitos municípios tratamentos preventivos têm obtido sucesso. Requer que, após cumpridas as formalidades regimentais, seja mesmo encaminhada ao prefeito municipal, Luiz Paulo Corrêa, autor. Obrigada, Artêmio. Luiz Paulo, você gostaria de explicar melhor a sua indicação? Bom, eu acredito que ficou bem claro aí, né? Mas eu queria, a gente nós já conversamos a respeito aqui, mas eu queria oficializar esse pedido aí para o Poder Executivo. E a gente vê relatos de vários outros municípios aí que estão sendo bem sucedidos com esse tratamento. Então eu queria deixar esse pedido aí. Muito obrigada, Luiz Paulo. Esse é um clamor de muitas pessoas, né? Muitas pessoas vêm nos procurar. Tivemos aí alguns empresários também pedindo essa prevenção, né? E hoje eu avisei que nós iríamos falar sobre isso. Muito obrigada. Então vamos agora à votação da indicação do Luiz Paulo. Todos concordam com a indicação do Luiz Paulo? Então, sim, favorável. Votação aqui da indicação do Luiz Paulo. Agora peço ao secretário para efetuar a leitura da indicação número 66/2021, de autoria do vereador Fernando Piaz. Para que o Poder Executivo, através do Departamento de Obras, proceda à pintura das lombadas que não estão sinalizadas, bem como a sinalização horizontal. Pintura de pare no cruzamento de rua Dr. Lincoln Graça com a Jerônimo Vacieira, para que acidentes sejam evitados. Requer que, após cumpridas as formalidades regimentais, seja a mesma encaminhada ao prefeito municipal, Fernando da Cunha Fiat, autor. Fernando, você gostaria de falar sobre a sua indicação? Essa indicação é sobre as lombadas do asfalto que fizeram, que não está pintado e está tendo muito acidente que está acontecendo na cidade, isso por falta de pintar as lombadas. Só isso.
Muito obrigada, Fernando. Vamos então à votação aqui da indicação do Fernando. Todos concordam, senhores? Todos favoráveis? Ok. Muito obrigada. Votação então favorável aqui à indicação do Fernando. Agora eu peço ao secretário para efetuar a leitura da indicação número 67, da autoria da vereadora Ellen Castilho. Para que o Poder Executivo avalie a possibilidade de instalar uma unidade sentinela ao Covid-19 em nosso município. Tal solicitação requer urgência, haja vista a crise epidemiológica que se instalou em nossa cidade, pois temos conhecimento que no posto central não são realizados apenas atendimentos aos pacientes suspeitos de Covid-19. E mais pacientes que necessitam de atendimento por qualquer outra enfermidade se sentem inseguros, pois é sabido que todo suspeito se dirige ao posto de saúde central, bem como também ao hospital comunitário, o que causa um risco de contágio, pois não há uma unidade exclusiva para tal situação. Ademais, a referida reivindicação é de sua importância, pois quando existe tal unidade no município, se recebe um recurso financeiro a mais para melhor atendimento a esses pacientes. Requer, após cumpridas as formalidades regimentais, seja a mesma encaminhada ao prefeito municipal, com as homenagens deste dia. Ellen Castilho, vereadora autora. Bom, a respeito dessa indicação, eu gostaria de deixar bem claro para os senhores, para as pessoas que estão assistindo, que, para aqueles que não sabem, uma unidade sentinela é um local exclusivo, é um nome dado para o local exclusivo onde será atendido as pessoas com Covid-19 ou com suspeitas, enfim, tudo que se diz respeito à Covid-19. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que há cidades vizinhas que estão recebendo pacientes oriundos de Joaquim Távora, porque as pessoas temem serem atendidas aqui no nosso centro de saúde. E que, naturalmente, essas pessoas estão levando o vírus para outras cidades. Senhores, eu tenho aqui uma informação de hoje, tá? De Quatiguá. Quatiguá hoje atendeu 90 pacientes com suspeitas para exames, tudo que diz respeito à Covid, no atendimento que eles têm lá na unidade sentinela. 65 pacientes em consultas normais, tá? Desses 90 pacientes que diz respeito à Covid, 30 pacientes eram de Joaquim Távora, para vocês terem uma ideia. Quatiguá hoje atendeu 30 pacientes, dos 90 que foram atendidos lá, 30 eram de Joaquim Távora, tá? Para os senhores saberem. Então, essa é a minha justificativa por essa indicação. Vamos agora à votação. Senhores, todos são favoráveis? Alguém discorda dessa indicação? Favorável? Muito obrigada. Então, votação favorável. Vamos agora à ordem do dia. Antes da votação dos projetos de lei, número 13, 14,
Suspendo a sessão para que as comissões analisem os mesmos e emitam seus pareceres. Vamos então fazer a suspensão?